Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você principalmente pode cantar assim, pensando na sua casa. Você que está aqui, você que veio para a Canção Nova, a fantasia, a imaginação é uma coisa preciosíssima. Pena que a gente use muito a nossa fantasia para coisas más. A gente fica imaginando na cabeça as coisas piores, não é verdade? Muitas vezes a nossa fantasia é pornográfica, infelizmente. Outras vezes nós ficamos brigando com as pessoas na nossa cabeça. E na verdade nós ficamos brigando com as pessoas na nossa fantasia, na nossa imaginação. Muitas vezes nós ficamos arquitetando coisas e coisas terríveis para si e para os outros na nossa imaginação. É que justamente o inimigo, sabendo como é preciosa a nossa imaginação, como ela tem força na nossa vida, ela acaba nos fazendo realizar aquilo que nós imaginamos. É impressionante isso. Se você fica imaginando uma coisa, na hora que você menos espera, você acaba fazendo. É por isso que o inimigo usa demais para o mal, para a malícia, para a maldade, a nossa fantasia. Nós temos que dar a volta por cima e saber usar bem a nossa fantasia, saber usar bem a nossa imaginação. Até para ajudar você, feche os olhos. E você em casa também. Eu acho que até você que está em casa, você tem um privilégio, porque você está na sua casa. Até contemple a sua casa num momento. Você que está aqui, contemple a sua casa na sua mente, usando a sua imaginação. Contemple a sua casa. Você conhece bem. Contemple a sua casa. Contemplar quer justamente dizer isso, ver, mas não com os olhos externos, mas ver com os olhos internos. Você vê com os olhos do templo que é você. Contemple a sua casa. E você que está em casa, contemple a sua casa. Você vai dizer para o Senhor agora, nós vamos cantar baixinho, mas esse baixinho é só para você ter profundidade no que você vai dizer ao Senhor. Nós estamos rezando redobradamente. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Pede ao Espírito Santo. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Volta para o começo. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Também quero te adorar. Também quero te adorar. Toma a tua direção. Toma a tua direção. Pede agora o Espírito Santo sobre a sua casa. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. E pede a Ele que reine na sua casa. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. E esse povo é a sua casa, é a sua família. Bom Senhor, saber. E Ele está. E Ele está. Aqui. Sim, Ele está presente aí na sua casa. Reina. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. E vai pedindo do fundo do coração que Jesus reine na sua casa.
Sim, pede ao Senhor que Ele reine na sua casa, que Ele impere na sua casa. Pede ao Senhor que Ele governe a sua casa. Pede ao Senhor que Ele ponha ordem na sua casa. Sim, que Ele ponha ordem, que Ele ponha as coisas no lugar. Porque é certo, a casa de cada um de nós anda em muita desordem, muita. Nós somos os primeiros indisciplinados, desordeiros nas nossas casas. Nós somos os primeiros a fazermos coisas erradas nas nossas casas. Nós não estamos culpando os outros, não, embora também os outros façam coisas erradas, embora também os outros sejam indisciplinados, desordeiros, embora também os outros tragam tantas coisas ruins para dentro de casa, trazem coisas ruins nas revistas que trazem, nos jornais que trazem, nas gravuras que trazem, nos vídeos que trazem, nos CDs que trazem, nas músicas que trazem, nas estações de rádio onde eles colocam o seu rádio, e essas músicas entram para dentro de casa, nos programas de televisão, que você liga, que os outros ligam, e que, veja bem, infesta a sua casa daquelas coisas que estão apresentadas ali na televisão. Veja bem, as coisas que passam na televisão e que aparecem na tela da sua televisão infestam a sua casa. Imagine o que é uma casa infestada de moscas, o que é uma casa infestada de pernilongos por todos os lados. É assim que acontece. Quando nós permitimos, gente, que essas coisas cheguem à nossa casa, quando nós mesmos trazemos músicas sensuais, músicas que estão falando justamente de acabar com o casamento, músicas de malícia, das pessoas se envolvendo e se tocando e se deliciando justamente no envolvimento físico, e as músicas cantam assim. Você sabe muito bem disso. As músicas falam de infidelidade, as músicas falam de traição acontecida ou de traição acontecendo, até de convite para traição. Essas músicas entrando na sua casa, elas infestam a sua casa, elas dão liberdade de todos esses espíritos malignos, provocadores dessas coisas. Sim, porque há espíritos malignos por aí para produzir isso, para realizar isso. Esses espíritos malignos infestam a sua casa. Hoje o Senhor está me dando a graça de dizer as coisas claras para você. Não é verdade? Se você deixa uma coisa podre na sua casa, primeiro, aquela coisa podre, ela mesma já produz bicho. Verdade, não é? Até comida que se estragou. Na véspera, na antevéspera, aquela era uma comida boa, gostosa, você fez aquela comida. Mas se infelizmente aquela comida se estraga, aquela comida que você fez, e fez direitinho com toda a higiene, aquela comida, porque se estragou, já já ela começa a criar bicho. E além dela criar bicho nela, e você vê os bichos se movendo ali, desculpe estar falando assim, uma coisa nojenta, mas essa comida estragada atrai bichos, e começa a atrair todos os tipos de bicho, de mosca, de formiga, de barata e outros. Gente, quando nós levamos para dentro das nossas casas esses vídeos pornográficos, veja, até eu queria dizer para você, os espíritos malignos, provocadores de adultério, de infidelidade, de prostituição, de malícia, de sensualidade, de provocação sexual, esses espíritos malignos ficam, primeiro, liberados. Você está exibindo na sua casa aqueles vídeos das coisas dele, eles ficam liberados. E deixa eu dizer, eles ficam como que excitados, eles entram pela sua casa dizendo: aqui nós temos liberdade.
estão gostando das nossas coisas, estão gostando dos nossos produtos. Aí nós temos liberdade. E não duvide, eles entram infestando a sua casa. Hoje é uma música que todo mundo conhece, que lá nas missas com o Padre Marcelo começaram a cantar, que quando nós nos reunimos, especialmente quando nós nos reunimos para oração, quando nós nos reunimos pela missa, os anjos de Deus estão. E ali diz que há anjo por todos os lados, anjos que sobem, anjos que descem, anjos sobre o altar, anjos no meio do povo, a ponto de nós não sabermos se foi o céu que desceu, e daí com tantos anjos, ou foi a igreja que subiu, e se encontrou com o céu. Tantos são os anjos, e é verdade, é verdade. Também na sua casa, quando você reza, e até posso dizer, não é só na igreja, não é só no grupo de oração, mas é na sua casa também. Quando você reza só, mais ainda quando você reza com mais alguém, quando você reza em família, os anjos estão ali, a sua casa se torna um céu. E quanto mais intensa é a oração, mais a presença dos anjos se faz presente, a ponto de nós perguntarmos: o céu desceu sobre a minha casa? Ou foi a minha casa que subiu e se encontrou com o céu? Porque os anjos estão aqui, e mais do que isso, porque o nosso Deus está conosco, o nosso Deus está no meio de nós. Gente, as coisas boas atraem as coisas boas, e as coisas más atraem as coisas más. As coisas boas não somente atraem as coisas boas, mas trazendo as coisas boas, trazendo os anjos, trazendo a presença de Maria, trazendo a presença dos santos, faz com que as coisas boas se realizem na nossa casa. E a nossa casa é santificada. Veja, a nossa casa é santificada. Deixa eu dizer, com uma palavra que está na música, a nossa casa se torna um céu. A gente não sabe se foi a casa da gente que se uniu ao céu subindo, ou se foi o céu que desceu e se uniu à nossa casa e fez uma coisa só. Mas veja bem, na mesma proporção que acontece isso quando nós oramos, suponhamos que, com permissão, é claro, acontecesse uma celebração na sua casa. Nós vamos ter agora novena do Natal. Em muitas cidades, em muitos lugares, se faz a novena de Natal de casa em casa, e se faz uma verdadeira celebração ali. Acredite, assim como os anjos estavam ao redor da gruta de Belém, e assim como os anjos foram aos pastores para avisar de que Jesus havia nascido, o Messias já estava no meio deles. Naquela celebração que você faz, os anjos estão, os santos estão, Maria está, e é claro, por isso tudo, Jesus está, o Pai está. Até mesmo se acontecesse, repito, com as devidas permissões, se acontecesse na sua casa uma celebração da Eucaristia, que beleza! A sua casa naquele momento se torna um pedacinho do céu, a ponto de você não saber se um pedaço do céu, um recorte do céu, desceu do céu e se juntou com a sua casa. E aliás, deixa eu explicar para você que a palavra templo quer dizer isso. A palavra templo vem de um verbo grego que significa recorte, recorte do céu. Então, era bonita a concepção que eles tinham, que um templo é um recorte do céu. É como se a gente pegasse uma tesoura e recortasse um pedaço do céu, e esse recorte, esse pedaço do céu viesse e se instalasse ali naquele lugar físico onde está o templo. A sua casa se torna um templo, a sua casa se torna um recorte do céu, a sua casa se torna, pela graça de Deus, um pedacinho do céu. E nesse pedacinho do céu, claro, está o próprio Deus. E porque está o próprio Deus, está Maria.
estão os santos, estão os anjos. E a sua casa pode se tornar isso, e Deus quer que a sua casa se torne isso. Mas deixa eu dizer, na mesma proporção que isso acontece, graças a Deus que isso acontece. Veja bem, se nós levamos coisas más para dentro de casa, se nós levamos vídeos, os pornográficos, e depois às vezes não são pornográficos, mas infelizmente os vídeos hoje, gente, os filmes estão tão empesteados, desculpa a expressão, tão empesteados, que dá até vergonha, não é verdade? Dá até vergonha. Eu não sei como homens e mulheres não têm vergonha de ver aquelas coisas mostradas ali, porque estão mostrando as coisas mais ricas que nós temos, que é o nosso corpo, que é a nossa sexualidade, que é aquilo que Deus nos deu para sermos pais e para vocês serem mães, é aquele exibido de forma totalmente errada, de forma depravada. Deprava-se a coisa mais linda que nós temos. E infelizmente o diabo sabe enfeitar de tal maneira, e veio durante muito tempo trabalhando nisso, que hoje as pessoas aceitam numa boa. E o pior é que seus filhos jovens, seus filhos adolescentes, aceitam numa boa isso, e bebem aquilo e comem aquilo. Quando a gente leva para dentro de casa esses CDs, quando a gente liga as várias estações de rádio e fica ouvindo essas músicas cheias de sensualidade, cheias de infidelidade, de traição no casamento, cheia de amor livre e amor errado, que na verdade não é amor, mas é pura sexualidade. Quando nós levamos para dentro de casa essas revistas, esses jornais, esses pôsteres, essas gravuras, gente, nós não estamos levando um pedacinho do céu, deixa eu dizer francamente, estamos levando um pedação do inferno para dentro de casa, onde quem vem são todos esses espíritos malignos, produtores disso, porque eles são os produtores disso. E deixa eu dizer, assim como nós cantamos na música, o que é verdade, graças a Deus, quando nós oramos, ainda mais quando oramos em família, a nossa casa se enche de anjos, e anjos sobem e descem, estão nos nossos quartos, estão sobre os leitos onde nós dormimos, estão sobre os berços dos nossos filhos, e os anjos sobem e descem, a ponto de nós não sabermos se a nossa casa subiu para o céu, ou se o céu desceu e se encontrou e o nosso Deus está conosco. Deixa eu dizer para você, quando nós fazemos essas coisas nas nossas casas, e pior, quando nós insistimos e deixamos marido, deixamos filho, deixamos filha levar essas coisas para dentro de casa. Gente, é igualzinho levar coisa estragada para dentro de casa. E deixa eu dizer, os diabos ficam entusiasmados, até eles gritam, liberdade, sinal verde. Esse pessoal dessa casa liberou tudo, pode entrar, pode invadir, e eles invadem mesmo. E deixa eu dizer, eles sobem para baixo e para cima, eles vão dos nossos quartos, eles vão dos nossos leitos. Infelizmente, por quê? Porque estamos exibindo os produtos deles nas nossas casas. Você entendeu? Estamos exibindo os produtos deles nas nossas casas, através das revistas, através das gravuras, através das músicas, através dos vídeos, através das novelas. Estamos exibindo, estamos mostrando, estamos gostando, estamos nos deleitando com aquelas coisas. Claro, então eles ficam totalmente liberados e invadem. E aí que está o pior. Muitas vezes a sua casa, em vez de ser um lugar de paz, é um lugar de guerra. Porque a própria palavra chama eles de diabo, e diabo vem do grego diabolos, que é o oposto de diálogo. Eu não estou brincando com palavras, estou dizendo, e quem conhece linguística sabe muito bem, que são as palavras opostas. Enquanto diálogo é a união
de duas palavras que une as coisas. Diabolos é o contrário, divide. É uma fonte de divisão. Então, você nem sabe por que há tanta confusão na sua casa, há tanto desentendimento na sua casa. Parece que entre marido e mulher criou-se um desentendimento, um diz A, o outro entendeu B, um fala vermelho, o outro entendeu roxo. Vocês não sabem por que tanto desentendimento em casa, desentendimento entre pais e filhos. Você pensa que apenas os seus filhos que estão dando trabalho, os filhos pensam que apenas os pais que são errados, que os pais que são autoritários, que os pais não fazem as coisas certas, mas não é isso só não, muitas vezes nem é isso, é um desentendimento que se criou nos ares. Por quê? Porque a gente deu liberdade do diabo estar no meio de nós, e o pior é que com isso a gente começa a brigar, e brigando dá mais lugar para ele. A gente começa a se xingar, e xingando dá mais lugar para ele, porque a gente não está mais se amando, a gente está se agredindo. E nesta agressão, primeiro, ele goza da cara da gente, tenha certeza disso. Ele diz como eles são trouxas, eu estou provocando a eles, e eles estão caindo como patinhos, como trouxas. Olha a briga que eles estão fazendo, olha o desentendimento deles. Eles riem da gente, gozam da cara da gente. E mais, ele gosta de ver espetáculo, ele gosta de fazer os espetáculos dele. Então ele provoca mais a briga, provoca mais a briga. É como às vezes acontece com garotos, com meninos. Eu no tempo de menino vivi isso, acho que os meus filhos também viveram isso. Na rua, havia dois que estavam meio brigados, a turma vinha toda, não para separar, a turma vinha para atiçar, e atiça um e atiça outro, né? Porque o que a turma de moleque quer ver é arruaça, quer ver briga mesmo. Depois todo mundo tira o maior sarro, goza dos que brigaram, de quem apanhou e tal. Infelizmente, o que o diabolos faz é isso, e faz isso com você, faz isso no seu casamento, faz isso entre marido e mulher, e você talvez tolamente nem sabe de onde vem tanta confusão. Por quê? Porque nós enchemos as nossas coisas dos produtos dele. Nós enchemos a nossa casa com os produtos dele, exibimos, e ficamos comendo com os olhos, bebendo com os ouvidos aquelas coisas. Desculpe, ficamos às vezes até mesmo babando diante daquelas coisas que estamos vendo, que estamos ouvindo, que estamos lendo, e não imaginamos o prejuízo que estamos fazendo para nós e para o nosso lar. Coisas muito ruins começam a acontecer na sua casa. Filhos seus começam a ir para uma vida prostituída, filhas suas começam a ir para uma vida verdadeiramente prostituída. Desculpe, e você não sabe de onde vem. É porque os vírus, os micróbios estão dentro de casa mesmo. Às vezes você pensa, não, ela aprendeu isso na rua, ele aprendeu isso lá na rua. Não, aprendeu sim, teve campo lá fora, mas os vírus ele contraiu dentro de casa, ela contraiu dentro de casa, com os programas que viu, com os vídeos que viu, com as músicas que ficou escutando. E deixa eu dizer, muitas vezes nós pais somos uns bananas. Desculpe, eu me ponho junto. Nós pais somos uns bananas que deixamos fazer, que achamos que não devemos não intervir, porque os filhos têm que ser livres. Uma falsa psicologia, que os filhos têm que ser livres, eles têm que aprender de tudo, têm que saber de tudo, que nós não podemos inibir os nossos filhos, nós não podemos impedir os nossos filhos, não. Pelo contrário, temos que liberá-los, eles têm que saber de tudo, fazer de tudo. Até se diz que eles têm que saber escolher, mas tem que saber escolher. Os nossos filhos não sabem escolher nem a roupa, não é verdade? Pergunta para o seu filho o que ele escolhe entre a escola e o brinquedo. Pergunta para o seu filho o que ele escolhe entre ficar brincando e vir para a mesa para comer. Ele é capaz de ficar morrendo de fome,
jogando bola, ou outro brinquedo qualquer, a vir à mesa para comer. Verdade ou não? E vai dizer que nós temos que preparar os nossos filhos para eles saberem escolher, então eles têm que ver de tudo para escolher. Mentira! Isso é mais uma coisa do diabo que quer acabar com os nossos filhos, e a gente tem sido muito banana com os nossos filhos, permitindo tudo, e achando que nós não podemos impedir nada. E talvez você já fez isso durante tanto tempo, durante tantos anos, e hoje não sabe mais como fazer. Claro, agora também não é hora de você sair agredindo, está impedindo tudo. Você vai ter que ter muito jeito. Você vai ter que pedir muito a Deus sabedoria, e pedir muito que Deus mude a cabeça e o coração dos seus filhos. Mas que você precisa purificar a sua casa, que você precisa pedir muito que Jesus reine na sua casa, que você precisa ser o orante da sua casa, para que pelo menos você ore na sua casa e o Senhor esteja, e os anjos estejam em combate, para pôr toda essa bicharada para fora. Sim, esses bichos que entraram pelas coisas ruins que existem dentro da sua casa, que os anjos entrem pela sua oração, pelo seu pedido, para expulsar toda essa bicharada para fora, para expulsar esses diabolos todos da sua casa, e fazer a sua casa aquilo que você quer e que Deus quer, um templo de Deus, um pedacinho do céu. E desculpe, não há confusão que está havendo na sua casa, briga, xingo, desentendimentos. Muitas vezes os seus filhos entram pelas drogas, e você não sabe por quê. Foram traficantes lá fora, ele experimentou. Mas infelizmente, os vírus, ele acabou contraindo em casa. O vírus, ele acabou contraindo pertinho de você, sentada ali na poltrona, diante de um televisor, passando um programa ou passando um vídeo. O vírus, ele adquiriu no rádio ou no aparelho de som, a todo o volume, naquele tal CD, naquela tal estação de rádio, tocando aquelas músicas, e você numa boa, deixando que tudo ficasse assim. Eles acabaram, seu filho e sua filha, contraindo os vírus, que depois lá fora se tornou campo propício para eles caírem nas drogas. Mas os vírus contraíram aí, numa boa, ao seu lado. Eu não estou culpando você. Não comece a sentir agora sentimento de culpa, porque não é para isso. É para a gente aprender a reagir, e reagir principalmente pela oração. Você conhece muito bem aquela música, com Jesus tudo pode ser mudado pela oração. Com Jesus tudo pode ser mudado. Canta comigo, canta forte, canta para valer. Pela força da oração, diga para valer. com Jesus tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Veja, talvez com aquilo que eu disse a você, você ficou amedrontado, você ficou temerosa, até se sentindo culpado. Você se sentiu talvez acusada por si mesma, vendo a situação da sua casa, e até numa atitude de desânimo. Mas agora eu estraguei tudo, agora não tem mais jeito. Tem sim, graças a Deus. É por isso que o próprio Senhor está fazendo tudo isso. É por isso que o Senhor quer uma TV Canção Nova, para levar isso para o Brasil inteiro. Gente, nós só ouvimos nas telas de televisão o oposto de tudo isso que eu lhes disse. Mas graças a Deus, a nós o Senhor está dando a graça. Sim, a nós o Senhor está dando a graça de dizer com clareza essas coisas. Nós estamos denunciando a tudo isso para a sua salvação. Nós estamos denunciando tudo isso para que a sua família, o seu lar, se recobre. Essa é a grande graça. Por isso que Deus quis uma rádio Canção Nova, e deu a nós, graças a Deus, foi graça de Deus, todo esse alcance, estando via satélite, tendo essas ondas curtas todas, para chegar até você. Você que está nos ouvindo agora, você que costuma nos ouvir pela rádio, Deus quer justamente todo esse sistema Canção Nova de comunicação para isso. Primeiro, para mostrar isso, para denunciar isso, para mostrar a doença e para mostrar a causa da doença, porque essa doença tem que ser atingida na causa,
E segundo, para mostrar para você que não está tudo perdido, não, ao contrário, que pela oração tudo pode ser mudado. A sua casa pode ser mudada, o seu casamento talvez estragado, talvez ruindo, talvez já ruído, já caído por terra, o seu casamento pode ser refeito, porque com Jesus tudo pode ser mudado pela oração. Seus filhos podem ser transformados, sua família pode ser transformada, você principalmente pode ser transformado. Você pode sair do vício, você pode sair do alcoolismo, você pode sair do homossexualismo, você pode sair de uma vida de adultério, de prostituição, você pode ter a sua vida transformada, pode, porque tudo pode ser mudado pela oração, por aquilo que nós dissemos, gente. Se quando nós fazemos coisas erradas e trazemos coisas erradas para dentro de casa, os diabolos todos vêm e povoam e infestam a nossa casa. Graças a Deus, quando nós enchemos a nossa casa de oração, mesmo que seja a gente sozinho. Desculpe, durante a noite passada, o pessoal infestou a sua casa de coisas erradas, tocaram música, viram programas, viram vídeos errados, estragados. Até mesmo pecados aconteceram dentro da sua casa. Pecados aconteceram dentro da sua casa. Talvez seu filho fumou maconha. Talvez seu filho, sua filha fez uma picada e tomou droga, e droga das pesadas. Talvez seu filho trouxe crack e usou dentro da sua casa. Talvez coisas terríveis aconteceram dentro da sua casa nessa noite. Mas hoje, você, até mesmo na angústia de estar vendo isso, talvez seu marido veio muito tarde, e você sabe que ele veio muito tarde, porque ficou nos lugares que você sabe. Ele estava de novo com a amante, ele saiu de novo com tal pessoa, ou ele ficou com os amigos no bar, ou ele ficou com os amigos na jogatina, e até o estado em que ele chegou em casa mostrou para você muito bem com quem ele estava e o que ele fez. E hoje, até mesmo na angústia, você só começa a rezar. Que beleza! Apesar de todo o estrago da noite passada, a sua casa nesse momento se enche de anjos. Se enche de anjos. Os anjos povoam a sua casa. E veja, não são anjos apenas bonitinhos, não. São anjos guerreiros, são anjos batalhadores, para batalhar na sua casa e para salvar a sua casa. Graças a Deus, a sua casa se torna um campo de batalha, onde num tempo ela é infestada pelas coisas do mal, porque as pessoas trazem o mal, mas graças a Deus, num outro momento, ela é preenchida das coisas de Deus, dos anjos de Deus, dos santos de Deus. Maria vem para a sua casa, Maria vem para a sua casa. O próprio Deus está na sua casa, e Ele está na sua casa agora, se você reza. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o Santíssimo Sacramento passando no nosso meio, e aí na sua casa você vai poder ver pelo seu vídeo, na sua casa você vai poder escutar pela rádio. E é uma beleza isso, eu estou lhe dizendo, é uma beleza isso, porque veja, não há distâncias. Ainda mais as ondas da televisão, as ondas do rádio levam essa presença de Jesus à sua casa. Claro, Ele está na sua casa, mas além disso, a presença real dEle na Eucaristia também se faz presente na sua casa, pelas ondas da rádio e da televisão, que levam isso para dentro da sua casa. Deixa eu dizer, Jesus povoou a sua casa. Esse Jesus que vai passar aqui pelo nosso rincão, vai passar pela sua casa, vai passar cômodo por cômodo da sua casa. Saiba, é por isso também que o Senhor quis uma TV Canção Nova, uma rádio Canção Nova, para que Ele possa entrar sempre na sua casa, para realizar essa batalha contra o mal, para salvar a sua casa, para salvar os seus filhos, para salvar o seu casamento, para salvar o seu marido, para salvar a sua esposa, porque talvez ela é que ficou desmiolada, ela é que perdeu o juízo, está estragando tudo ou já estragou tudo.
Tudo pode ser mudado pela oração, porque quando nós oramos, o próprio Deus está conosco e nós não sabemos mais se foi a nossa casa que subiu e se encontrou com o céu, ou se foi o céu que desceu e se encontrou com a nossa casa. Mas a verdade é que céu e a nossa casa, céu e terra, se fizeram uma coisa só, porque você está orando, e porque você ora, porque existe essa batalha, porque o Senhor intervém, porque os anjos intervêm, porque os santos intervêm, porque Maria se põe em ação. Tudo, as coisas mais desastradas podem ser mudadas pela oração. Cante comigo e cante para valer, cante forte, porque isso é verdade. Com Jesus tudo pode ser mudado. Com Jesus tudo pode ser mudado. Pela força, sim, pela força da oração. Acredite nisso e proclame: com Jesus tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Tenha fé, tenha fé, acredite. Acredite no poder de Deus, meu irmão. No poder de Deus, meu irmão. Tenha fé. Acredite no poder. No poder de Deus, meu irmão. Levanta levemente os braços. Com Jesus tudo pode ser mudado. Acredite nisso. Sim, tudo pode ser mudado pela força da oração. Acredite. É a grande verdade. É a grande verdade. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus. Olhe para o seu irmão e cante para ele, afirme para ele: com Jesus tudo pode ser mudado. Diz para ele: pela força da oração. Pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Padre, por um lado, se por um lado entra tanta sujeira na nossa casa, por outro lado até pelo conforto, por tudo que o mundo tem nos dado, nos tornou, o mundo nos fez moleirões, nós somos moles. Exatamente. E Nossa Senhora tem insistido tanto pela oração, para rezarmos. Nós não podemos, na verdade, nem ligar o botão da TV, porque quando ligamos o botão da TV, é como os alcoólatras, que não podem tomar o primeiro gole. Nós não podemos ver a primeira cena, porque ao ligar a TV, viu a primeira cena, você já se senta e já fica horas a fio diante da TV, anestesiado. Viu a primeira coisa, já sentiu-se atraído, já fica 30 segundos, fica um minuto, já senta na poltrona. E já começa, eu quero ver, mas será que, e o que está passando? E uma coisa puxa a outra. E às vezes você não concorda com aquilo, você inclusive já é de Deus, já é de oração, mas aquela bendita curiosidade, né? Você quer ver até onde vai chegar, e vê até onde vai chegar, e continua ficando, e muitas vezes cai no pecado na mente, cai no pecado no coração, cai no pecado no desejo, às vezes cai no pecado mesmo físico. Já não tem forças mais para desligar, já não consegue desligar. Havia uma época na minha vida, nos 17 anos, e que eu fiquei viciado em TV. Eu gosto muito de TV, gosto, até hoje eu gosto, mas eu não podia chegar, eu estudava à noite, trabalhava de dia com meu pai,
E à noite eu não podia chegar e ligar a televisão. Mesmo cansado, mesmo com fome, ia jantar, ia fazer um lanche, 11 horas, 11h30, depois de chegar da escola. Então era atrativo, não é? Ligar a televisão, sentar e fazer o lanche ali. Mas às vezes eu não conseguia mais desligar e ficava até sair do ar. Até 3 horas da manhã sentado na frente da televisão, acordava o outro dia angustiado, amargurado. E eu precisei lutar e resistir como um viciado mesmo. Eu entrava em casa e passava direto pela sala e falava, não vou nem parar. Eu vinha com essa determinação quando comecei a caminhar, porque eu tive que desacostumar e sair daquele vício de TV. Porque a TV me prendia, ela era como um magneto, me atraía. Ela dominava. Ela me dominava. E eu ligava e acabava um filme, ia para outro filme, acabava um programa, ia para outro programa. Agora eu quero ver, agora vai começar tal programa. E às vezes 2, 3 horas da manhã. E o outro dia eu acordava amargurado, como qualquer viciado, angustiado, de mau humor, e vivia sob aquele fardo. E custou, viu? Custou esforço, custou recaídas. Quantas vezes eu tive que até chorar, né? Reclamar para Deus a graça de Deus, para sair daquele vício, um vício bobo, mas que me escravizava e que me fazia viver com a cabeça sempre envolvida nas cenas que eu tinha gravado na mente. Porque tudo aquilo que nós dissemos a respeito da sua casa, se você quiser sentar, pode sentar, que a gente entrou num papo aqui, né? Tudo aquilo que nós falamos a respeito da sua casa, acaba acontecendo também na sua casa interior. Na sua casa interior. Veja, nessa cacholinha aqui, que é muito superior a um computador, muito superior. Aliás, o computador tenta imitar um pouquinho do que é a nossa cabeça, a nossa inteligência e os nossos neurônios e o nosso cérebro. Então, dentro dessa cacholinha aqui, acontece a mesma coisa. Dentro dessa cacholona aqui, que é o nosso peito, que é o nosso coração, acontecem as mesmas coisas. Se você povoa a sua mente com as coisas que você vê erradas, com as coisas que você ouve erradas, com as coisas que você fica vendo na revista, no pôster, na gravura, mesmo em cenas, se você fica com os olhos vidrados nessas coisas. Pior ainda, se depois você fica imaginando, mas mesmo se você não fica imaginando, tudo isso que você acabou recebendo, pelos olhos, pelos ouvidos, tudo isso, gente, em termos de informática hoje, está programado dentro. E o acesso é rápido. Assim como num programa de informática que você pode acessar de diversas formas, o inimigo é astuto. Às vezes uma palavra, às vezes um gesto, às vezes um olhar de uma pessoa já desperta e já começa o filme dentro da sua cabeça por toda a bagagem que está armazenada. Eu vivi anos da minha vida, que diante de oração, diante de grupos, em momentos, vinha aquela tentação, vinha aquela imagem, e eu custei a entender o que o padre mesmo pregava, que ele prega há muito tempo sobre isso. Eu custei a entender, porque eu queria me desvencilhar e eu não sabia como, e eu vi que precisou anos e anos de oração, de caminhada, para ir destilando e purificando toda a imundície que ficou, todo o lixo que ficou, porque bastava uma palavra, bastava uma cena, bastava um gesto, bastava um olhar, bastava alguma coisa ao meu redor para despertar de novo tudo que estava gravado dentro de mim, por causa da bendita TV principalmente. Sim, e tudo isso então é gravado dentro de você. E veja, esses micróbios começam a povoar você. Desculpe dizer, essa bicharada toda, eu volto a dizer, assim como comida estragada cria bicho e atrai bichos, igualmente, essa bicharada toda começa a invadir você, principalmente pelo seguinte: quando isso acontece de noite, você vê de noite, você ouve de noite, você faz de noite, depois vai dormir. Você está dormindo,
Mas todas aquelas coisas pecaminosas, aquelas coisas erradas, aquelas coisas infestadas de mal, daí tomam conta de você, porque daí você relaxa, você cede, e tudo isso então, daí se grava mesmo, se grava dentro de você, se grava na sua mente, se fixa. Porque o cérebro não para de funcionar quando nós dormimos. Exatamente, e a fantasia também não. E ele justamente trabalha com o que está armazenado. Isto. Fica passando de novo aquele filme. Aquilo que entrou e se armazenou igualzinho no computador. Se você deixasse o computador ligado e já programado, ele continuaria trabalhando. Igualmente o nosso cérebro e daí a nossa imaginação, a nossa fantasia não param. E tudo isso começa a ser trabalhado. Desculpa dizer uma coisa. A minha mãe dizia que, graças a Deus, ela nunca dormiu, ela e o meu pai, brigados. Diz que muitas vezes, quando meu pai chegava do serviço, né, e nós vimos também isso, eles falavam, bravam um com o outro, brigavam literalmente. Mas ela disse que, graças a Deus, eles nunca dormiram brigados. Depois que eles deitavam, um percebia que o outro não estava dormindo, né, estava virando de um lado para o outro, até que um tinha coragem e dizia: bem, você está acordado? Estou. E dizia enfesado: estou. E disse: eu também não estou conseguindo. E aí o papo rolava, né? E me desculpa, me perdoa. E daí o outro dizia: mas você também. Mas daqui a pouco cedia, se reconciliava. E disse a minha mãe: eles nunca dormiram brigados. E minha mãe depois deu a sentença, porque quando a gente dorme brigado, dorme com o diabo no meio. E eu vi que a minha mãe tão simples, que não fez teologia, estava vivendo uma teologia muito profunda e muito prática. Porque se a gente está brigado e dorme brigado, não é? Nós estamos dando o conteúdo, estamos dando o produto do diabolos. E amanhã a briga acorda maior. A distância amanhã cedo está maior do que hoje à noite. Isso, porque tudo foi gravado dentro de nós, o ressentimento aumentou, a mágoa aumentou, até mesmo o rancor aumentou, a frieza aumentou. Se eles não cedem um ao outro, porque veja, às vezes o papo começa enfesado ainda, mas você e tal, e aquilo, mas se a gente cede, tudo isso vai embora. Mas a gente não cede, tudo isso fica, na manhã seguinte está tudo estragado. O diabo estragou tudo, azedou tudo, e os bichos começam a vir, e o relacionamento entre marido e mulher piorou, não é 10%, não é 20%, não é 50%, piorou 100%. Piorou 100% o relacionamento marido e mulher. Gente, do mesmo jeito, se nós não podemos nem mesmo dormir brigados, porque quando se dorme brigado, se dorme com o diabo no meio. Igualmente, quando nós assistimos essas coisas, ouvimos essas coisas, fazemos essas coisas, vivemos essas coisas, deixa eu falar, a gente vai dormir com o diabo e com os diabos que povoam a mente e a imaginação, povoam a nossa inteligência, povoam o nosso sentimento, cavam os nossos sentimentos, fazem rombos nos nossos sentimentos, assim como o bacilo de Koch, que produz a tuberculose, fica trabalhando no pulmão da gente, vai fazendo um buraco no pulmão. Igualmente, esses espíritos malignos tão daninhos como o bacilo de Koch, ele não corrói o nosso pulmão não, ele corrói a nossa mente, corrói o nosso coração, corrói a nossa alma, corrói o nosso espírito, produzindo rombos, buracos dentro de nós. Por isso que nós não podemos fazer essas coisas e ir dormir desse jeito. Esses vícios, como eu estava contando agora mesmo, Laércio, de você ficar vendo essas coisas, essas cenas, esses vídeos, ficar lendo essas coisas, ficar escutando essas músicas, são uma corrosão dentro de você, são rombos dentro de você. E ao contrário, graças a Deus, quando você reza, mesmo cansado, você reza, você pega a sua Bíblia, você está morrendo de sono, mas você pega e reza, meio dormindo, mas você reza, tenha certeza, os anjos estão com você, os anjos povoam você,
Os anjos invadem você, invadem o seu coração, invadem a sua alma, invadem o seu espírito, os anjos invadem a sua mente. Os anjos não ocupam um lugar. Nós poderíamos cantar o que a música canta da igreja, do grupo de oração. Então, anjos sobem e descem do seu coração à sua mente, sobem e descem. Eles povoam você por todos os lados, eles estão aí. Você não sabe se você subiu para o céu ou se o céu desceu e fez você e o céu uma coisa só, porque o próprio Deus está em você. Você estava morto de cansado, você estava morta de cansada, porque teve um trabalhão durante o dia, depois ainda, quando seu marido chegou, quando as crianças chegaram, até pôr tudo em ordem, era tempo de calor, até o pessoal dormir, você estava morrendo de cansaço, mas você rezou. Não foi aquela oraçãozinha mal feita que você fez e já foi dormindo. Não, você parou, você rezou. Você ficou povoado, você ficou povoada de anjos, de santos. O Espírito Santo tomou conta de você. O próprio Deus está em você. Você não sabe se o céu desceu ou se você subiu, mas a verdade é que o próprio Deus está em você. Ano passado em Cuiabá, Padre Paulo insistia com a comunidade de Canção Nova que nós não podemos nem mais perder a noite, nem à noite mais nós podemos nos afastar de Deus. E ele dizia: existe uma maneira de você ficar unido a Deus durante a noite inteira. Se deite com Deus, reze já na cama. É como se você passasse a noite de mãos dadas com o Senhor. Assim como ficam, como o Senhor está contando, né? Que ficam toda a tentação dentro de nós, a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo dorme próxima a nós. E graças a Deus, hoje, eu até gosto de, quando eu me deito, deitar antes de barriga para cima e ficar falando com Deus. Muitas vezes, ele diz, é bom até adormecer conversando com o Senhor. Assim como quando nós pegamos o nosso texto e estamos rezando, e às vezes parece que a gente acorda no meio da noite, ainda com a Ave Maria na cabeça, e parece que meio sonolento está na Ave Maria, não é? Chamando pela mãe durante o sono, durante aqueles momentos que a gente está entre o sono e acordado, não é? Nós estamos unidos aos céus, mesmo durante a noite estamos em intercessão. E Nossa Senhora disse a alguém, numa dessas aparições, que quando a gente dorme rezando o terço, não é quando a gente sem vergonha não reza o terço durante o dia, vai rezar só de noite e depois dorme, mas mesmo que fosse assim, quando a gente adormece rezando o terço, diz Nossa Senhora, os anjos continuam rezando o terço, e rezam, e rezam, e rezam, e diz ela, eu me alegro, e o mais importante é que dentro do seu coração, dentro da sua alma, você continua rezando junto com os anjos, e eu me agrado muito disso, e eu tomo toda essa oração e a levo para o céu. Então é verdade isso que você está dizendo. Quantas vezes no cansaço, quantas vezes com a noite mal dormida, lá em casa já virou hábito, graças a Deus, eu e a Glória, a gente sempre dorme com o terço próximo. A Glória Amaral, a Glória que vocês veem todas as manhãs no programa Manhã Viva, ela é a esposa, e as duas crianças que estão no cantinho da criança, Mariana e a Clarissa, que cantam, que estão, são os filhos do Laércio e da Glória. Conta. Então, graças a Deus, Padre, quantas vezes, até em noites mal dormidas, cansado, não é? E a gente tem o terço próximo, e é costume até acordar, o terço está do lado do travesseiro, ou está embaixo do travesseiro, porque quando a coisa pega, quando você está cansado, quando o coração ainda não está pronto, quando você ainda não tem paz, quando ainda te falta alguma coisa para ter aquela noite de sono boa, que você vai descansar, recorre a ela, recorre a Nossa Senhora. E lá em casa até as crianças já estão, quantas vezes de manhã a gente vai acordar as meninas e o tercinho está do lado do travesseiro, já está próximo, porque dormiram com o terço na mão, rezando, pedindo a Virgem Maria. É um momento muito bom, porque nós passamos a noite próximos à Mãe de Deus, e a gente nem sabe que momento da noite está, mas quando a gente acorda, será que eu já terminei? E a gente às vezes fica naquela batalha, não é? E volta a Ave Maria e adormece de novo, e a gente passa a noite. Você dorme com os anjos, você dorme ao lado de Nossa Senhora, você dorme ao lado de Deus. Deus está com você, o céu está com você. Você dorme numa cama pobre, numa cama simples, mas você dorme no céu. Graças a Deus. Não existe
um hotel com tantas estrelas como esse no qual você dorme. Não são 5, são centenas, são milhares de estrelas. São milhares de estrelas, porque tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado pela oração. E diga, rapidinho, quando você dormia naquele tal vício de televisão, como é que você acordava no dia seguinte? Amargurado, ranzinza, como quem ressaca. Angustiado, exatamente, como de ressaca, acordava de mal com a vida, de mal com todo mundo. Gente, a ressaca do álcool, a ressaca do álcool acontece do mesmo jeito com televisão, com vídeo e com farras e com sexualidade mal vivida. Acontece do mesmo jeito. A ressaca de drogas, e a ressaca de drogas, quem infelizmente teve o vício, quem fumou, quem injetou e tal, sabe o que é a ressaca? E a ressaca nem sempre vem no outro dia, porque a ressaca pode acontecer no mesmo dia. A ressaca é terrível. A mesma coisa acontece com televisão, a mesma coisa acontece com revista pornográfica. Se você bebe e come as coisas que estão numa revista, às vezes nem é daquelas revistas pornográficas, está dentro de um plástico, não, mas a revista já é tão prostituída, né? Na hora que você se alimenta disso, você entra depois numa ressaca terrível. Essa ressaca acontece e nós temos que fugir de todo esse vício, porque isso nos mata, isso nos estraga, isso acaba conosco, tanto acaba com a nossa casa, com a nossa família, como acaba conosco. Isso, gente, corrói a nossa alma, isso corrói os nossos sentimentos. Talvez você, homem, perca os seus sentimentos, os seus bons sentimentos, por causa dessa ressaca de hoje e da semana seguinte e do dia seguinte. Mais, padre, perde a força, perde a garra, perde a determinação, perde a coragem, se torna de fato um frouxo, porque está dominado. Perde tudo aquilo que é próprio de um homem, aquilo que o homem mais busca, ele ser másculo e até ter músculos muito potentes e tal, e vai fazer, como é que chama aquele negócio que o pessoal faz? Musculação, vai fazer musculação, o bendito acaba sendo homem só na musculação, porque no resto, infelizmente, ele é um frouxo, ele é um banana, ele não tem vontade nenhuma, ele vive de ressaca em ressaca, ele não tem energia, determinação, vontade nenhuma de homem. E você sabe muito bem, você que é mulher, a coisa que mais a mulher busca é a determinação do homem, é a segurança do homem, é a firmeza do homem. A mulher precisa da firmeza do homem, a mulher precisa da segurança do homem, e muitas vezes a mulher não aguenta mais, porque o homem não lhe dá nenhuma segurança, o homem não lhe dá nenhuma firmeza. O homem pensou só em sexo, até ele quis ver filmes pornográficos para ser mais produtivo na cama, mas infelizmente o coitado é um frouxo, o coitado não dá segurança nenhuma para sua esposa, o coitado não está dando nenhuma firmeza para sua esposa e para sua família, porque ele só pensa naquelas coisas e perde tudo, perde aquilo que é próprio de homem, perde a determinação, perde a vontade, perde a firmeza. Uma coisa que não é tão normal no homem, que eu diria que é um dom de Deus, é um fruto do Espírito. A palavra de Deus nos diz, ele perde o autodomínio. Sim. O Espírito Santo quer dar aos homens e mulheres o autodomínio. É um fruto do Espírito Santo, e o homem pensa que domina pela força, humanamente, pelo halterofilismo, né, pela masculinidade, pela musculação, pelo sexo, pelos meios que ele conhece de sexo, mas ele está escravizado e não tem domínio. Porque perdeu o autodomínio. Buscando domínio, ele perdeu o autodomínio e perdeu tudo. É por isso que você não pode mais se povoar dessas coisas. E você não pode povoar a sua casa dessas coisas. Pelo contrário, você precisa povoar-se de Deus. Você precisa povoar-se de Deus. Você precisa fazer da sua casa interior uma casa onde anjos sobem e descem. Você precisa fazer do seu coração um altar onde os anjos sobem e descem por cima desse altar. Você precisa fazer da sua casa interior uma casa tão povoada de anjos, de santos, de Maria, que você não sabe se o céu desceu ou se você subiu, porque o próprio Deus está em você. Vocês sabem cantar essa música? Vamos lá? Vamos arriscar cantar essa música? Vai ficando em pé e vamos cantar.
Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Do céu se derrama no altar, e o anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.